Logo no início da igreja primitiva ocorreram as primeiras conversões após as pessoas ouvirem aquele discurso de Pedro, quando ele pede a palavra e prega a palavra, quando depois da descida do Espírito Santo. E as pessoas chegam atônitas e perguntam o que era necessário que elas fizessem, e Pedro diz: é necessário que vocês se arrependam e sejam batizadas em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Atos 3,19 nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 2 problemas resolvidos quando nos convertemos e quando aceitamos a cruz de Cristo. Nós somos perdoados dos pecados e somos libertos do pecado. Eu vou explicar. Quando aceitamos a Jesus Cristo, os nossos pecados eles são perdoados. A palavra nos diz que ocorre um perdão instantâneo, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz e o seu sangue tem poder para nos purificar desses pecados. É necessário que venhamos ter o arrependimento verdadeiro no nosso coração. Arrependimento é o primeiro ato e conversão é o segundo ato. A conversão é a mudança de direção, mudança de sentido. São atos que passam a evidenciar aquele arrependimento que já está dentro do nosso coração. E os nossos pecados eles são perdoados, e eu quero ler alguns textos da palavra que embasam isso que eu estou falando. Isaías já profetizava sobre isso, dizendo no capítulo 1, verso 18: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E olha o que diz Isaías no capítulo 43, no verso 25: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Então os pecados nossos foram perdoados. Eu quero completar com um pequeno trecho do livro de Tiago, capítulo 5, no verso 19 e 20. Eu vou ler o que diz aqui: Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Multidão de pecados de quem? Daquele que acabou de se converter. Toda aquela soma, aquela bagagem de pecados antigos que essa pessoa trazia e com certeza seriam levados para o tribunal do trono branco, serão perdoados, porque essa dívida já foi paga pelo Senhor Jesus na cruz. A ira de Deus que cairia sobre o pecado dessa pessoa que está se convertendo, dessa soma de pecados, já caiu sobre o Filho de Deus. E existe essa expiação, que é nada mais do que uma substituição. A mesma figura do cordeiro que morria em favor do pecador. O cordeiro era inocente, o cordeiro não tinha nada a ver com o pecado daquele que trazia um ano de pecados no dia da expiação que Deus ensinou para o povo de Israel. Mas aquele cordeiro ele morria porque era uma substituição, e essa substituição aconteceu quando Jesus morreu pelas nossas vidas. E é isso que acontece quando um homem se converte. Uma multidão de pecados do convertido novo são apagados. E eu falei também que nós não somos apenas perdoados dos pecados, mas nós somos libertos do pecado. E aqui eu quero explicar a ação do pecado na nossa vida. A palavra nos diz que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais dominação sobre nós. A lei do pecado, a lei que mostrava o nosso pecado, ela já não tem mais domínio sobre nós, porque nós morremos para o pecado quando crucificamos o nosso velho homem. E eu mostro na palavra alguns textos que falam exatamente sobre isso. Você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, diz assim: Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Na mesma carta, 1 João capítulo 3, verso 9 diz: Qualquer que é nascido de Deus, ou seja, qualquer que é
novo nascido, que é regenerado, ele não comete pecado, ou seja, ele não se dedica à prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode pecar porque é nascido de Deus. É o que diz os textos em 1 João. Eu li tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 5. Romanos 8, no primeiro verso, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para quem está em Jesus, o pecado não tem mais poder, não age mais sobre a vida dessa pessoa. O livro de Romanos ainda diz assim, capítulo 6, verso 7, pois quem está morto, a velha natureza, morto, está justificado do pecado. E lá no verso 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. É claro, meus irmãos, que eu não estou dizendo que nós nunca mais iremos pecar. Nós somos falhos, somos corruptos e somos depravados. A nossa mente carnal, ela vai sempre tentar para o pecado. Mas é através de recursos da graça que iremos buscar nos desviar do pecado e seremos justificados quando houver o arrependimento verdadeiro no nosso coração. A primeira ação aconteceu na nossa conversão, no nosso novo nascimento. Todos os nossos pecados foram perdoados. Deus não se lembrará mais deles. Não, Deus se esqueceu dos nossos pecados. Tem alguns textos que diz assim. Claro que isso é uma forma de nós entendermos a forma como Deus age, porque Deus não se esquece. Mas para que nós venhamos entender mesmo, a palavra nos diz de forma clara. É como se Deus tivesse deixado para trás, esquecido mesmo, zerado, para que agora nós venhamos viver uma vida em santidade. Iremos continuar pecando, mas o arrependimento verdadeiro no nosso coração e através do poder do sangue de Jesus seremos perdoados e estaremos sempre com o nosso coração e a nossa mente renovadas para viver em plenitude daquilo que Deus tem separado para as nossas vidas. Veja também, queridos irmãos, que quanto ao pecado, Deus nos dá um escape, porque nós seremos ainda tentados pelo pecado. Mas a palavra nos diz que não virá sobre nós tentação maior do que possamos resistir. Quando fala aqui tentação maior do que possamos resistir, não está falando de lutas e nem de provas, está falando de tentação pro pecado. É só você ler os versos anteriores a este. O endereço desse texto está em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, coisas do homem, né? Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação do quê? Do pecado. Dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Os versículos anteriores ao 13 falam os 5 pecados que o povo pecou no deserto e que nós devemos evitar. E o texto ele é tão maravilhoso que Deus, junto com a tentação que virá, provinda do nosso coração, que é um coração pecador, Deus enviará também o escape. Nós teremos uma saída, nós teremos uma proteção, seremos protegidos por Deus. 1 Coríntios, no capítulo 1, versos 8 em diante, diz assim: o qual os confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus nos confirmará e nos mostrará irrepreensíveis diante dele. Existe um conselho também no livro de Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristecer o Espírito é justamente isso, não andar em pecado. Efésios 4:30. E Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: estou certo disto, que aquele que em vós começou a boa obra. Qual boa obra? Limpeza dos pecados, libertação do pecado e salvação. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida através desse ensino, e eu gostaria também que você, se está sendo abençoado por esses estudos, compartilhasse com as pessoas que você ama, para que elas também possam estar aprendendo um pouco mais sobre
a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.